Ebenezer. O vídeo de hoje vai ser meio diferente, porque a gente não vai estar contando a história do jeito tipo como a gente conta, mas assim, vai ser eu que estou contando. E hoje eu vim contar a história de Jacó, que no caso é o filho de Isaac, que é filho de Abraão, um dos patriarcas de Israel. Dá mais espaço para a história que ele tem com o irmão dele, que é Esaú. Na verdade, a história de Jacó e Esaú começa muito antes deles terem nascido. Rebeca, a mãe deles, era estéril. E Isaac começou a orar para ver se acontecia algum milagre e ela pudesse ter um filho, né? Deus concede que ela tenha 2 filhos, que no caso é Esaú e Jacó. E eles são bem diferentes, mesmo sendo gêmeos. Vou aqui ler Gênesis capítulo 25, que aí começa a história deles dois. Gênesis capítulo 25, versículo 19 adiante. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel. No caso, Rebeca era a prima dele, de alguma forma, porque Naor era pai de Betuel e Naor era irmão de Abraão. Filha de Betuel, Arameu de Padã Aram, irmã de Labão, que é o pai de Raquel e Lia, por sua mulher. Aí, versículo 21, Isaac orou. Então, Isaac, por determinado tempo, orou para que Rebeca tivesse um filho, já que ela era estéril, assim como Sara, assim como Raquel, assim como Lia, por um tempo, ela era estéril. E interessante que eles dois lutam dentro do ventre dela. Isso queria dizer que já teria uma inimizade, né, entre os dois. E isso que acontece quando eles ainda são muito jovens. Aqui no versículo 22 diz: E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se é assim, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Dela e de Isaac surgiram 2 povos, que no caso é os Edomitas, que vem de Esaú, que foi chamado Edom, e os Israelitas, que vem de Jacó, que se chamaria Israel, que assim daria o nome aos filhos de Israel, ao povo de Israel. E eles cresceram e em determinado tempo Jacó deseja a primogenitura de Esaú. E isso faz parte do que Deus disse a Rebeca, no versículo 23. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Já estava tudo planejado por Deus, que um dia Esaú, sendo o irmão mais velho, obedeceria, iria servir a Jacó. E isso que acontece. Eu estou com a tradução Almeida Revista e Corrigida, que é uma tradução muito antiga e provavelmente muitas pessoas vão estranhar a linguagem dela. Mas, voltando ao texto, Jacó e Esaú crescem, se tornam homens feitos, e nesse meio tempo Jacó se interessa pela primogenitura de Esaú. Aqui no versículo 29 diz, aliás, bora começar pelo 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça. No caso, ele era um caçador, e tanto, né? Ele era um homem caçador, homem do campo, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, no caso, sossegado, que vivia em tendas, fazendo comida. Bem simples ele era. Por isso que ele chega a ser favorito de Rebeca. Habitando em tendas. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Provavelmente Isaac não sabia o que Deus tinha dito a Rebeca, que o maior serviria ao menor. Por isso que ele quer dar a primogenitura, ele quer dar a bênção para Esaú, que é algo que ele não dá, entendeu? A bênção para Esaú. No capítulo 26 a gente encontra a história de Isaac em Gerar, quando o rei Abimeleque se interessa por Rebeca, pela esposa de Isaac. Só que ele descobre que ela é esposa de Isaac, né? E
e não se interessa mais por ela. Tem a história dos poços, que eles cavam, as pessoas enterram os poços e tem muita discussão sobre isso. Vamos para o capítulo 27. E aconteceu que, como Isaac envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: Meu filho. E ele disse: Eis-me aqui. É nesse capítulo que Isaac quer abençoar Esaú, mas acaba sendo enganado por Jacó. Aí vem a raiz do nome Jacó, né? Que é trapaceiro, aquele que pega pelo calcanhar, que é algo que acontece no parto de Rebeca. E ele pega o calcanhar de Esaú. E aí vem o significado do nome dele, entendeu? E mais lá na frente ele é enganado pelo próprio tio. Se formos no capítulo 29. Tem toda essa história da bênção. Jacó se desfaz de Esaú, coloca a roupa do seu irmão e acaba enganando seu próprio pai, Isaac. Claro que Rebeca sabia, e ela que deu força para o filho enganar o pai, mas por justa causa, pois Jacó era quem merecia a bênção e não Esaú. Muitas pessoas acham injusto o que Jacó fez com o pai. Mas vejamos em Hebreus, capítulo 12, versículo 16, que Esaú não merecia essa primogenitura. No versículo 16 diz: E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Quer dizer, Esaú vendeu o seu direito de primogenitura e ainda achou ruim quando o seu irmão enganou seu pai, mesmo ele tendo vendido antes, por um simples guisado. Isso no capítulo 25. Já estamos no 27, onde a história da bênção acontece e a bênção vai para Jacó, que foge, e lá ele tem um sonho, aquela visão da escada. Vamos ler capítulo 28. E Isaac chamou a Jacó e abençoou, e ordenou-lhe, e disse-lhe: Não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai para Padã-Arã, a casa de Betuel, que no caso era sobrinho de Abraão, pai de tua mãe, pai de Rebeca. E toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Aí temos a despedida do pai Isaac com seu filho Jacó e a fuga, né? Quando Jacó sai da sua terra para ir a Padã-Arã. E é muito interessante a passagem da visão que ele tem. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra. Assim como ele disse a Abraão, né? Antes, muito antes, ele disse a Abraão. E estender-se ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Temos outro aqui. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que tenho dito. Aí Jacó faz um voto, que ele vai cumprir,
que o Deus do seu avô e do seu pai seria o seu único Deus, se desse roupa para ele vestir, se desse alimento para ele comer. Quando ele chega para Padan-Aram, se apaixona pela sua prima Raquel e acaba sendo enganado depois de passar 7 anos trabalhando. Labão, seu tio, dá a Lia como sua esposa. E ele ainda tem que trabalhar mais 7 anos. Ele passa 14 anos trabalhando para Labão. E ainda mais um tempo. E Labão continua enganando. Isso seria como fosse a consequência de ter enganado o próprio pai, né? No capítulo 32, encontramos que Jacó quer voltar para sua terra. E enviou Jacó mensageiros. Isso aí é capítulo 32, versículo 3. Diante da sua face, a Esaú, seu irmão. Lembrando, nesse meio tempo que Jacó passou em Padan-Aram, teve muitos filhos. Só que aconteceu o mesmo problema, que Raquel era estéril, e só depois que ela foi dar à luz a José, que é o que se tornou governador do Egito. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo: assim direis a meu senhor Esaú. Quer dizer, Jacó estava com muito medo do seu irmão, angustiado, sozinho, sabendo o que tinha que enfrentar. Depois de tantos anos longe de casa, tinha constituído uma família, com suas 2 mulheres, suas 2 concubinas, sendo enganado pelo próprio tio, ele voltaria para casa. E nessa ocasião que Jacó ele tem um encontro com Deus, porque a bênção do pai dele ele já tinha, mas a bênção de Deus ele não tinha ainda. Ele prosperou na terra de Labão, mas ainda faltava alguma coisa. E é o que encontramos no capítulo 32, quando ele atravessa o Val de Jaboque e luta com o anjo, né? Luta com Deus. Olha o versículo 22 do capítulo 32. E levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o Val de Jaboque. E tomou-lhes e fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Isso aí, versículo 31. Agora Jacó tinha conseguido a bênção, tinha lutado por sua bênção, mudou de nome, agora é Israel, e ele é o encontro do seu irmão que não via há muito tempo, há muitos anos. Capítulo 33 de Gênesis, que é o encontro de Esaú e Jacó. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia, no caso minha tradução é Leia, e Raquel e as 2 servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e seus filhos atrás. Porém a Raquel e José os derradeiros. No capítulo 3 diz: e ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão.
Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou sobre o seu pescoço e beijou, e choraram. Depois levantou seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e seus filhos inclinaram-se. E chegou também Léa com seus filhos, inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele lhe disse: Para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. E no resto do capítulo 33, temos aqui uma forma de reconciliar, eles se reconciliar. Eles dois. E no capítulo 34 temos a história de Diná. 35 temos o altar que Jacó fez. E lá no final de Gênesis temos a bênção que que Israel dá para os seus filhos e a sua morte. O versículo 33 do capítulo 49, penúltimo capítulo de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, fazendo parte do Pentateuco. Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos a seus filhos, encolheu seus pés na cama e expirou, e foi congregado a seu povo. Começando no capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele, e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem o seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã. Ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte meu pai. Então voltarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o seu pai. E subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos, as suas ovelhas e as suas vacas. No capítulo 50, termina a história de Jacó, que se for levar em consideração as histórias maiores do livro de Gênesis, pois aí do capítulo 25 até o capítulo 50, no caso, 25 capítulos. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e tchau!